Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos, né? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula. Sabadão, hoje, 11 de setembro do ano 2021, é uma data aí não tão boa, né? Principalmente para os Estados Unidos aí, tá? Não sei se vocês lembram da data, né? Do dia 11 de setembro de 2001. Mike, lembra? Mike, era desse tempo? Já tinha nascido ou não? Mike Joy, você tá aí? Se manifeste. Claudiane também, né? Boa noite, Claudiane. Claudiane lembra do 11 de setembro do ano 2001 ou não? Já tinha nascido? Era pequeno? Não lembra? Hoje não é uma data tão... tinha um aninho só. É uma data não tão boa para os Estados Unidos, principalmente, né? A queda aí das Torres Gêmeas, eu lembro, né? Lembro aí em 11 de setembro do ano 2001, estava no meu trabalho e assisti pela TV aí, era novo, né? Novinho, jovem aí sobre esse fato que ocorreu e é algo que traz aí algo assim muito triste, né? Nessa data, dia 11 de setembro do ano 2001, tá? Então sejam bem-vindos, tá? Agradecer vocês aí que já estão aí presentes, tá? Eu sei que algumas internet, né, o pessoal também tá ruim, cai, né? A minha também, tá, pessoal? Então, às vezes trava, aí vocês podem dar um grito aí, que aí a gente verifica a nossa conexão, tá? Pode acontecer, a internet tem essas questões aí de instabilidade também, tá? Bom, pessoal, então, agradecer vocês que estão presentes. Hoje a nossa aula é uma aula bem tranquila. Hoje vocês começam a conhecer aí um pouquinho sobre a parte, né? A parte da contabilidade, o que a gente vai falar de bens, direitos, obrigação, o que é um balanço patrimonial, tá? O que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido. Isso é muito importante para vocês conhecer dentro da contabilidade, tá? Lembrando, pessoal, que vocês não vão exatamente trabalhar com isso, mas vocês precisam ter noção, basicamente, para criar um software, né? Uma programação, trabalhar com programação dessa parte de contabilidade que exige muito, né, do profissional, e vocês aí com certeza vão ter noção sobre isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar aí nos perguntando. Deixa eu só fechar a câmera para não travar, vou compartilhar aqui o arquivo da nossa aula e posteriormente vocês podem estar fazendo aí alguma pergunta, tá? Bom, acredito que já está aparecendo aí para vocês na tela, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de definições de patrimônio, então é uma aula bem rápida, tá? É uma aula bem tranquila, então a gente não vai aprofundar muito. Eu até ia falar aí sobre despesas e receitas, tá? Hoje na aula, mas a gente vai deixar para a próxima aula. Então a gente vai falar só definição de patrimônio. Claudiane, o Mike, né? Os demais colegas aí que posteriormente vão estar assistindo gravada, aí eu pergunto para vocês sabem qual que é a definição de patrimônio? Se alguém chegar e perguntar para você qual que é o seu patrimônio, o que vocês vão falar para essa pessoa? Você já, com certeza, em algum momento vocês já ouviram falar, né? Meu patrimônio é um carro, uma moto. E aí, Claudiane, o que você me diz? Qual que é o seu patrimônio hoje? Não sabe? Mas eu acredito que, de uma maneira geral, você diria que a parte, né, de patrimônio seria isso. É o que eu tenho, né, de bens, tá? Então, basicamente, o Mike Joy, ele acho que errou, né? A gente até falou sobre essa questão. Mas quando eu falo patrimônio, não é só o que eu tenho de bens, tá? Então, na contabilidade, vocês vão aprender agora. Isso, Mike, A gente sempre fala que é só os bens. Será que é isso? Na contabilidade, não, tá? Então, é bom vocês começar a observar que existem algumas definições bem bacana e fácil da gente gravar, tá? Então, se alguém perguntar para vocês qual que é o patrimônio de vocês, vocês vão falar que são os bens, vocês não erraram, tá? Eu tenho uma moto, tenho um carro, tenho uma bicicleta, tenho um cachorro, né, um gato. E, basicamente, vocês vão incluir dois itens, tá? Os direitos e as obrigações. Então, basicamente, isso vocês já vão definir aí o que é o patrimônio de vocês. E a gente vai entender agora o que vai compor todo esse patrimônio,
tá? Que o patrimônio nada mais é do que, eu vou dizer assim, sintetizado, né, ou resumidamente, o balanço patrimonial, tá? É a aula de hoje para vocês compreenderem mesmo, tá? Então os bens vão se dividir, nós temos aí os direitos, temos as obrigações, que vai ficar bem claro aí vocês compreenderem na aula de hoje, tá? Vocês, no final, né, da aula, eu vou estar postando a atividade e posteriormente vocês vão estar desenvolvendo essa atividade em cima da aula de hoje, tá? Então vamos começar, vamos falar um pouquinho aí sobre patrimônio, tá? Então, a princípio, como eu falei para vocês anteriormente, quando se fala em patrimônio, a gente pensa tudo que nós temos, né? Tudo que uma pessoa tem, ou seja, nas posses, tá? Porém, pessoal, com a evolução das relações comerciais, principalmente da contabilidade, juntou-se patrimônio também os direitos e as obrigações das pessoas. Então, a gente vai falar para vocês o que isso é subentendido de direito e obrigação, tá? E aí nós temos o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, tá? Pode ser pessoa física também, não só jurídica, tá? Então, se alguém perguntar do patrimônio, vocês já vão incluir basicamente esses itens. Mas o que são bens? Bens, pessoal, são aqueles elementos que eles podem ser avaliados monetariamente, pode ser destinado para quê? Para uso, troca e venda da empresa, tá? Então, são os bens de utilidade, ou seja, são aqueles que vão satisfazer de um modo geral as necessidades de seus proprietários. Então, bens é isso. Um bem é que tem utilidade. Se ele não tiver utilidade, ele não é um bem, tá? Então, na sequência, a gente vai passar algumas classificações para ficar bem claro aí de importância dentro da contabilidade sobre o bem. Então, vocês vão ver agora como se classifica, tá? Bom, temos os bens permanentes. O que são os bens permanentes? A gente já subentende que são aqueles que possuem vida longa, tá? Então, são bens que vão possuir uma vida longa e são adquiridos basicamente para ser utilizado na empresa, tá? Então, eles não são destinados à venda. Então, posteriormente, vocês vão entender o que significa investimento e também o imobilizado, tá? Que daí a gente caracteriza de uma forma geral, né? Existe a classificação desses bens permanentes. Então, a gente vai ter tanto investimento e tanto imobilizado, que esses bens vão estar dentro lá do balanço patrimonial. Que posteriormente, pessoal, vocês vão fazer um exercício bem prático, bem tranquilo, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Acredito que a atividade que vocês fizeram da semana passada foi bem tranquila, né? De definição, para vocês conhecerem um pouco mais. Então, assim, é uma coisa que a gente passa, né? Principalmente para o curso de vocês, o basicão, tá? Então, eu não tenho aí assim, a forma de trabalhar com o pessoal de sistema de informação, porque, querendo ou não, o curso é outra denominação, vamos dizer assim, da parte da informática, né, ali da programação, de sistema em si. Então, a contabilidade veio para vocês ter o conhecimento. Então, vocês não vão executar a tarefa de contabilidade numa empresa. Vocês têm noção de como confeccionar, tá? É isso que a gente passa para vocês, é isso que a gente quer que vocês aprendam, tá? De uma forma geral aí, esse resumo que a gente passa para o pessoal de SI. Então, é uma coisa bem tranquila. Então, não se preocupe com essa questão, professor, vou reprovar, é uma disciplina... eu não faço esse tipo de atividade ou tipo de avaliação para reprovar o aluno, tá, pessoal? Porque justamente a gente tem aí o mérito de passar o conteúdo para o aluno, que o aluno participe, né, por vontade própria, não aquele você exigindo que o aluno faça tal coisa. É para aprender. Professor, não vou fazer. Tranquilo. A atividade, ela é pontuada. Então, é uma média, como eu falei para vocês. Então, pessoal, a partir dali, são atividades simples para vocês desenvolver. Por quê? Porque eu tenho que ter um método de avaliação de vocês. Então, faça. Eu sempre falo para o pessoal de economia, o pessoal de contabilidade, que nunca copia as coisas dos demais, tá? Por quê? Porque chega na hora da prova, ou chega na hora de uma entrevista, chega na hora de um serviço em si, você não sabe a definição, você não sabe o que é. Isso vale a pena, né? Você copiar, colar do aluno? Nem sempre, tá, pessoal? Existem momentos ali que você, né, tá preocupado, tem um serviço para fazer, preocupação na família, acaba não gravando exatamente o conteúdo e vai e cola. Pessoal, lá fora é o que a gente fala, né? O mercado te peneira. Então, assim, se dedique, tá? Não só na minha, mas das demais disciplinas, se dedique. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes se torna complicado, difícil, mas sempre vai ter um professor que vai auxiliar vocês. E a contabilidade, pessoal, não é diferente, tá? Eu sempre alerto os alunos.
Só para vocês terem noção. Na contabilidade tem contabilidade geral 1 e geral 2. E agora eu peguei a turma do geral 2. Só que eles não aprenderam exatamente o geral 1, né? Que foi a outra professora que deu essa disciplina. Então, basicamente, não foi culpa da professora. Essa professora é uma professora que deu aula para mim. Excelente professora, mas não se dedicou. E aí chegou na continuação, agora fica um pouco difícil, né? Compreender a questão principalmente de débito e crédito, que a gente vai passar ligeiramente para vocês observar sobre essa questão, tá? É uma coisa bem bacana, bem tranquila também de se fazer no dia a dia. Então, pessoal, esses bens que a gente fala de vida longa, a gente pode classificar como aqui, ó, veículos, máquinas, ferramentas, tá? Então, esses são os bens permanentes. Quando se fala veículos, máquinas, ferramentas, a classificação deles são bens permanentes lá no balanço patrimonial, tá? Bens de consumo, já fala, né? É o que eu consumo. Então, são aqueles adquiridos dentro da empresa e que vão ser consumidos a curto prazo. Então, geralmente, dentro do próprio exercício em que forem ali adquiridos. Exemplo, material de expediente, né? Então, são aqueles bens de consumo que têm uma vida curta, tá? Material de limpeza. É um exemplo que a gente passa para vocês, tá? Não se esqueça disso. Bens permanentes, vida longa. Bens de consumo são aqueles que têm uma vida mais curta. Dentro dos bens, pessoal, nós temos os bens móveis, tá? Então, quando se fala móveis, basicamente você já vai entender que é aquele bem que eu posso transportar ele, tá? Então, são aqueles bens de remoção sem dano no seu estado físico e de utilização, tá? Quais bens são esses? Veículos, animais, máquinas, móveis, equipamentos, entre outros, tá? Então, não se esqueça, bens móveis são aqueles que eu posso movimentar sem dano algum, dentro dessa classificação, tá? Bens imóveis é ao contrário de móveis, né? Então, dá para a gente parar e pensar. Se imóveis eu posso transportar, imóveis eu não posso. Então, são aqueles bens que eu não vou deslocar de um lugar. Por quê? Porque se eu deslocar ele, vai ter o quê? Uma danificação, tá? Então, a definição que a gente coloca são bens que não podem ser deslocados de lugar ou de origem, solo ou subsolo, sem dano físico ou de utilização. São aqueles que vão, né, que se você deslocar, terão que ser total ou parcialmente danificado. Então, isso aqui é fácil a gente compreender, né? Casa, terreno, edifício, reflorestamento. Mas é claro que a gente vê já casa que são transportadas em caminhão, tá? E aí ele não vai entrar como bens imóveis, aí vai ser bens móveis, tá? Então lembre-se disso, transportou sem dano algum, ele classificado como bens móveis. E imóveis, basicamente, você não pode deslocar ele, se você deslocar, você danifica o mesmo, beleza? Dentro dos bens, pessoal, nós temos também os bens corpóreos, tá? Alguém sabe o que são bens corpóreos? Já ouviu falar? Não. Pessoal, bens corpóreos a gente já fala, né, que tem corpo, tá? São aqueles bens tangíveis. Então, quando vocês ouvirem falar corpóreos, são aqueles bens que constituem de corpo físico, ou seja, você pode pegar, tá? Possui matéria, pode ser tocado. Um exemplo, carro, máquinas, deixa eu voltar aqui. Máquinas, carros, mercadorias, enfim, a grande maioria dos bens. Então, só para vocês terem ideia, existe aí diversas, né, classificação. Bens corpóreos e os bens incorpóreos, pessoal. É os chamados intangíveis. Então, quando se fala em corpóreos, é aquele que não tem corpo, ou seja, não constitui de matéria, tá? Mesmo assim, pessoal, esses bens são passíveis de avaliação econômica e devem ser registrados na contabilidade, tá? Por seu valor de mercado, não se esqueça. Bens corpóreos que têm corpo são tangíveis, né, que você pode pegar, tocar, tem matéria, e os bens incorpóreos são ao contrário, tá? Mas mesmo assim, um exemplo bem prático, nome comercial. Eu acredito que vocês já ouviram falar do Supermercado Machado, Casa Aurora. Se vocês observarem, vai ter um R e uma bolinha, né? Um R dentro de um círculo. O que aquilo representa? Você sabe me dizer? Eu acredito que em algum momento vocês já ouviram falar, né? No caso lá, Supermercado Machado, vai ter um círculo. É de registrado, não é? Marca registrada. Isso, marca registrada, exatamente. Ou seja, eu pago para ter aquela marca. Então, ninguém pode usar, tá, pessoal? Então, é basicamente Supermercado Machado, aqueles, né, aquele desenho, aqueles logo ali, é somente do Machado. Mas o Machado, pessoal, quando a gente fala Supermercado Machado, é o nome fantasia, tá? Qual que é a razão social? A razão social que vai estar lá no CNPJ. Alguém sabe qual que é? Do
Peraí. Do Machado é Martins e Martins, limitada. Isso, exatamente. Então, quando vocês forem abrir uma empresa, vocês vão ter um nome fantasia que vocês podem criar, tipo um exemplo, né? Uma loja de confecção, loja da Maria Thaís, loja da Claudiane, tá? Mas lá vai ser Maria e Maria Companhia Limitada, um exemplo. Esse é o razão social, tá? Vale para o fantasia ou para o social? Na verdade, o registrado ele vale pro fantasia, tá? Então, basicamente, todo mundo, porque quando você vai fazer a inscrição lá na Receita Federal, se você colocar igualzinho Martins e Martins, lá vai dar o quê? Né? É indeferido, tá, pessoal? Porque já existe. Então, você não consegue de maneira nenhuma criar um novo, né, nome e razão social igual. Se existir, o sistema já vai falar, tá? Mas o nome fantasia você pode colocar, tá? Mas não aquele desenho do Supermercado Machado, porque é uma marca registrada, tá? O que é uma marca? É o desenho e tal. Eu posso criar um exemplo, Coca-Cola. Não posso? Com K, tá? Mas não vai ser o mesmo Coca-Cola que a gente compra aí, né, nos mercados. Mas eu posso criar Coca-Cola com K, tá ok? Entendido? Agora, se for Coca-Cola, o mesmo desenho, eu não posso, por quê? Porque é uma marca registrada, tá? Bom, dentro aqui, pessoal, nós temos a questão da benfeitoria imóvel, né, de terceiros, fundo de comércios, marcas, patente, licenças de usos, direitos autorais. Isso é muito comum, pessoal, é a questão de livros, tá? Então, às vezes, essa questão de você baixar livro pela internet, né, é por isso que às vezes eu não posto livro, né, basicamente no site institucional, por causa disso, porque tem o uso de direitos, eu não posso, tá? Isso é crime. Acontece da gente passar pelo WhatsApp, pessoal, se a gente recebe, a gente acaba passando, mas não é um instrumento institucional, que não pode, tá? A universidade, ela não pode publicar lá um livro xerocado. Não pode. Por isso que vocês têm a biblioteca lá, porque aquele livro, ele é o original, então ele é o e-book, né? A gente fala do e-book. Então, basicamente, não pode, tá? Licença de uso de marca, entre outros. Então, tudo isso entra na contabilidade. Às vezes a gente pensa que não, mas se tem um registro. E vocês vão ver posteriormente aí nos exercícios que a gente vai fazer. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Então tá, vamos lá. Dentro desses itens que a gente falou, pessoal, a gente falou dos bens. Beleza, já fechou aí. Então são todos aqueles bens que vocês não errariam, né, se tivesse falado para alguém. Mas se tem os direitos também dentro do patrimônio. O que é os direitos, pessoal? São aqueles elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros. Um exemplo, a Maria, né, o Mike, vai lá e abre uma loja, né, de confecção. Ele vendeu uma roupa a prazo, tá? Uma calça, uma camisa, que seja. Quando ele vende a prazo, pessoal, essa mercadoria ainda não é do cliente. Então, na contabilidade, a gente registra como direito. O que é o direito? O direito de receber, tá? Então, vocês vão ver mais adiante aí o exemplo que a gente vai passar sobre a questão do aprazo. É igual o carro quando vocês compram a financia do banco. O carro ainda não é seu. Se você não pagou tudo, ainda não é seu. Lá no banco vai aparecer clientes ou duplicados a receber. O que isso representa? É que você ainda está pagando. Então, quando você finaliza, aí exatamente o carro é seu, tá? Então, existe essa questão do direito dentro da contabilidade. Geralmente, aparece essa expressão, a receber, a compensar, principalmente para compensar, seria para impostos, tá? A compensar ou a recuperar. Sempre vai ser para impostos. ICMS a recuperar, impostos a compensar. O que isso representa? Pessoal, representa nada mais do que se a empresa pagou impostos a mais, tá? Ou indevido, você pode gerar uma conta lá a recuperar. Então, você abre um processinho de pedir essa recuperação de impostos com a Cefaz, tá? Isso aconteceu muito. Quando eu trabalhei na empresa lá, a gente cuidava muito dessa parte tributária. Então, a Cefaz passou a mercadoria, era isenta, eles tributaram. Então, veio o DARF para a gente pagar. O que eu fazia? Entrava no e-Process, que é um sisteminha lá para pedir o reembolso, mas você sabe que o governo ele não te devolve em dinheiro, tá? Ele vai abater em alguma coisa, e aí entra a questão do a recuperar, tá? Ou acreditar também, mas o mais comum vai ser a receber, compensar ou recuperar, tá? Que vai indicar a promessa de recebimento ou que permita recuperar parte do bem transferido. Então, vocês vão ver o exercício, vocês vão ter um exercício para fazer, vai ser liberado hoje, a gente vai liberar hoje a atividade para vocês entregar até segunda. Vocês vão classificar depois, tá? Em bens, direitos e obrigações. Então, finalizar lá no final, a gente vai
fazer alguns ali só para vocês verem como que fazem. Vou passar o plano de contas, que vai facilitar, e vocês vão classificar. Exemplo, né? Contribuições a receber, títulos a receber, tá? Adiantamento concedido. Nesse caso, mesmo sem a expressão, trata-se de um direito, tá, pessoal? Por quê? Porque alguém recebeu o adiantamento e deverá devolver o valor recebido, tá? Então, vocês vão ver muito lá, títulos a receber. Quando você vê assim, ó, títulos a receber, vai ser um direito. Quando vocês verem títulos a pagar, vai ser uma obrigação que a gente vai ver posteriormente, tá? Resumindo, pessoal, dentro de direitos, direitos são bens, ou seu equivalente, tá? Em recursos financeiros que a gente fala da propriedade da empresa. Então, é assim que a gente trata. Então, se você trabalha numa empresa e a empresa comprou algo a prazo, ela tem uma obrigação. Se ela vendeu algo a prazo, ela tem um direito de receber, tá? Então, lembre-se disso. Tá aqui, ó, mais alguns exemplos. Duplicados a receber, clientes, né? Ou seja, já levou a mercadoria, está devendo. Contas a receber, impostos a recuperar, ou seja, eu tenho um crédito tributário junto ao governo, tá? É assim que a gente trata essa parte aí dos direitos. A gente vem, né, dos direitos, então a gente vai falar para vocês o que representa os bens e direitos. Pessoal, lembre-se, quando eu falo bens e direitos, ele vai estar sempre no ativo, ele nunca vai estar no passivo, tá? Se vocês quiserem anotar aí no caderno, eu sempre falo para os alunos, mesmo que a nossa aula seja online, eu coloco o slide lá, às vezes a gente explica um pouco mais, tá? Algo a mais. Então é interessante vocês, basicamente, anotar. No ativo, lá no balanço, no ativo só vai ter bens e direitos, tá? Então não se esqueça, pessoal, no ativo só tem bens e direitos. E as obrigações? Vai lá para o passivo, tá? Então o ativo vai representar os valores positivos do patrimônio. Então bens e mais direitos, tá? Então, valores positivos. Sempre vai ser positivo, com exceção da depreciação, amortização e exaustão. É onde estão aplicados os recursos da empresa. Então, tudo que eu compro, tudo que eu adquiro, que eu vou investir na empresa, vai para o ativo. Ou é um bem ou é um direito, tá? Lembre-se disso, anota aí, pode anotar no caderno aí. Tudo que eu compro, eu vou investir na empresa, ele pode ser um bem ou um direito. Ele nunca vai ser uma obrigação. A obrigação vai ser de pagar. Posteriormente, a gente vai mostrar aí o exemplo para vocês, tá bom? Então, no ativo é onde está aplicados os recursos da empresa, tá? Para ser ativo, pessoal, é necessário que qualquer item preencha 4 requisitos simultaneamente, tá? Como assim? Constituir bem o direito da empresa, então, como eu falei para vocês, ser um bem ou um direito, então ele vai ser um ativo, tá? Ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa, também. Ser mensurável monetariamente. Alguém sabe o que é ser mensurável? O que é mensurável, essa palavra? O que representa? Alguém já ouviu? Não? Eu já ouvi, mas eu não lembro o significado. É isso aí. Eu acho que é isso que o Mike tá falando. Deve colocar no papel. Ser registrado. Na verdade, isso é aquele que eu posso avaliar, tá? Então, a palavra mais mensurável é ser medido, isso mesmo, Mike. Mas na contabilidade é ser avaliado, tá? Então, quando eu falo ser mensurável na contabilidade, monetariamente, é ser avaliado qual que é o valor que eu posso colocar naquele bem. Então, na aula passada, a gente viu lá sobre a questão do aspecto qualitativo e quantitativo. Então, eu tinha uma conta. Então, essa conta foi possível, né? Eu mensurar ela, ou seja, avaliar aquele valor do bem, beleza? E trazer benefícios presentes ou futuros. Esses 4 aqui é essencial para a gente adotar aí como o ativo, beleza? Pessoal, só adiantando, vocês ouviram uns barulhos meio grotesco, né? Meio esquisito aí. É meu vizinho que tá na festança ali na casa dele. De vez em quando ele assombra a quadra toda, tá? Então eu moro do lado dele aqui, fui o Felizardo aqui para. Ainda bem que ele tá mais calmo agora, mas em vez de quando tá jogando truco, tá bebendo cerveja. E o senhor não tá junto? E o senhor não tá junto? Eu não tô. Se tivesse no tempo ainda da pandemia, eu ia denunciar ele, entendeu? Pra polícia. Mas se ele viesse me convidar, aí eu. Era outra coisa, entendeu? Aí eu ia fazer companhia para ele lá. Mas, de vez em quando, eles fazem um bailão aqui do lado aqui, pessoal, que Deus o livre, tá? E sorte que cai no sábado, né? Porque domingo dorme até tarde, né? Então, basicamente, vocês ouviram um barulho aí meio esquisito, é meu vizinho lá, tá? Sorte que ele não tá com som agora, então facilita para mim dar aula, beleza? Então, pessoal, dentro aqui do ativo seria isso, tá? Não se esqueça sobre essa questão. Depois, pessoal, dos bens e direitos, nós temos as obrigações, como eu falei para vocês.
Então, a obrigação, ela é ao contrário do direito que eu falei para vocês. Um exemplo que eu passei da loja aí da Maria, né, do Mike, que ele vendeu, né, uma roupa, uma camisa, uma calça, e o cliente vai pagar. Então, é o direito de receber. Aqui é o contrário, tá? O Mike, a Maria, os demais aí foram lá comprar, tá devendo. Então, é uma obrigação de pagar. É assim que funciona na contabilidade, tá? Então, é a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas pela empresa. Então, são bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa, tá? Ou seja, são dívidas contraídas em virtude de despesa. Então, quando se compra um bem ou se contrata um serviço, um exemplo mais comum, tanto quanto um, o outro deve ser pagos, tá? Então, a obrigação é isso. Se eu comprei e estou devendo, é uma obrigação a pagar. É isso que a gente classifica na contabilidade. Então, temos uma obrigação, uma dívida que pode ser paga imediatamente ou a prazo. Então, quando você quita ela, você paga, aí o bem é seu, e esse valor que está lá no balanço, ele é excluído, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. O bem vai para o ativo, fica lá no balanço. Vocês vão ver posteriormente exemplos que o ativo e o passivo, o total lá é igual, tá? Todo balanço tem que ser igual. Se tiver diferente, é errado. Por quê? Porque eu tenho uma origem de recursos que se torna uma obrigação, que eu comprei e vou pagar, e o ativo é uma aplicação que eu faço. Quando eu vou pagando, eu vou tirando dinheiro do caixa, então os valores vão diminuindo. Por isso que ele some no final. Quando sumir essa obrigação, o bem completamente é seu, tá? Então, as obrigações na contabilidade recebem o nome técnico também de exigível. Então, pode ser que vocês, algum dia, vocês vejam esse nome, né? Passivo exigível, ou seja, de pagar, tá? Pagamento aí das dívidas por parte da empresa. Então, assim, quando uma empresa ela compra uma mercadoria a prazo, ela passa a ter o quê? Uma obrigação para pagar, né? Esse valor aí no prazo acordado, 30, 60, 90 dias. Então, uma despesa sempre vai gerar também um pagamento, portanto, uma obrigação, como eu falei para vocês, mais claro, tá? As obrigações, pessoal, representam as dívidas com terceiro, ou seja, né, com as pessoas de fora da empresa. Então, geralmente vai aparecer o quê? A expressão a pagar, a recolher, tá? A liquidar, tá? O mais comum é a pagar ou a recolher. A recolher eu sempre digo que é impostos, como eu falei para vocês, né? ICMS a recolher. Então, vocês não confunda recolher para a empresa. Quando eu falo a recolher, é a mesma coisa que a pagar, tá, pessoal? Então, na contabilidade, né, quem quiser anotar aí, colocar a pagar é a mesma coisa que a recolher. Por que eles colocam a recolher? Para diferenciar a questão apenas dos tributos. Ah, vou recolher INSS, ou vou pagar. É a mesma coisa, tá? ICMS, FGTS é recolher. Então, é o que a empresa vai pagar. A pagar é igual a recolher é igual a pagar. Beleza? Então, existe essa distinção. Uma coisa importante também que vocês vão ver, pessoal, lá nos direitos, vocês podem tanto encontrar duplicatas a receber, que vocês venderam algo a prazo e vai receber, como a conta clientes, tá? Então, duplicatas a receber é igual a clientes, e clientes é igual a duplicata a receber, beleza? Exemplo, como eu falei, salários a pagar, impostos a recolher, fornecedor. Um detalhe bem importante, quando eu uso o fornecedor? Pessoal, quando eu compro mercadoria para revenda, tá? Se eu comprei uma mercadoria para utilizar, não vai ser fornecedor, tá? Vai ser duplicatas a pagar. Fornecedor, anote aí também, tá? Fornecedor eu só utilizo quando eu compro para revender, algo para revender. Aí eu coloco lá na continha fornecedor e aplico em estoque de mercadorias, tá? Resultado do patrimônio é igual ao patrimônio líquido, tá? Então veremos mais adiante, pessoal, o que seria o patrimônio líquido, tá? Que nada mais é do que a diferença, né, entre os valores positivos, que é os bens mais direitos, que a gente já viu lá sobre o ativo no início da aula, menos os valores negativos, que são as obrigações que eu tenho a pagar, tá? Então, neste espaço vai ficar o quê? Vai ficar registrado o capital investido da empresa, chamado de capital social, que eu falei para vocês. Toda vez que vocês abrirem uma empresa, nós temos aí o início capital social. Sempre, pessoal, abrir uma empresa, vai para o balanço, a continha lá, capital social, caixa ou banco, tá? O que é o capital social? É a origem do recurso. É o que eu vou começar a minha empresa. Então, basicamente, se eu começar a empresa lá com 100 mil reais, só um minutinho, pessoal. De vez em quando eu tenho que falar com as minhas filhas aqui também, né? Deixa as crianças brincar, professor. Eu sou a favor da gente terminar essa aula agora e você ir brincar com elas. Né? Pois é, além do meu vizinho, as minhas filhas me ajudam também aqui, né? Em vez em quando tem que parar aqui. Aí sorte que minha esposa tá ali cuidando delas, mas em vez em quando a pequenininha
Vai fazer um ano aí já viu, né? Faz a festa ali no sofá. Bom, então, pessoal, continuando aqui, ó, sobre essa questão das obrigações, né, que a gente está falando. Capital social, sempre que eu abro uma empresa, eu tenho que ter um capital social. Dentro do patrimônio líquido, nós vamos ter outras continhas. Vocês vão ver posteriormente, reserva de capital, reserva legal e prejuízos ou lucros acumulados, tá? Então, depois que você tem movimentação na empresa, você vai ter as outras contas também, tá? Reserva de capital, reserva legal ou lucros ou prejuízos acumulados. E isso a gente também vai ver nos exemplos anteriores, mas só para vocês captar essa questão da mensagem, tá? Resumo do patrimônio, tá aqui, pessoal, para não esquecer. Então, por isso que a gente colocou também, né, numa forma de um quadro, né, de uma figura, basicamente para vocês não esquecer. Patrimônio, vocês vão fazer exercícios? Vão. Se esqueceu, volta lá no slide e dá uma olhada. Bens, direitos e obrigações. Bens mais direitos são os elementos positivos, tá? E as obrigações são os elementos negativos. Então, patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos e negativos. Então, se eu estou falando positivo e negativo, são os bens mais direito menos as obrigações. Tá aqui, ó, PL. Toda vez que eu falar PL é patrimônio líquido, tá bom? Bens mais direitos menos as obrigações. Patrimônio líquido, pessoal, está representado no lado do passivo, tá? Para haver um equilíbrio, por isso que a gente fala balanço, tá? Aí o nome do balanço patrimonial. Justifica-se estar no lado passivo, pessoal, também por se tratar de uma dívida da empresa com seus sócios. Então, lá vai ter capital social, reserva legal, reserva estatutária, entre as outras. Por isso que a gente tem essa classificação. Nunca se esqueça, para vocês aprender contabilidade, uma coisa vocês têm que aprender. Toda vez que vocês vão comprar algo, vocês vão ter um dinheiro, ou vocês vão comprar a prazo. E essa questão de vocês comprar a prazo ou você ter um dinheiro, pessoal, basicamente se torna a questão da origem do dinheiro. Tá? Então, sempre quando a gente compra a prazo, basicamente vai ter uma origem. Comprei. E agora, onde que eu vou aplicar? Por isso que vai lá pro balanço, né? Vai pro balanço em si, como as obrigações, bens, direitos e obrigações, vai pro lado do ativo, por quê? Porque eu estou aplicando esse recurso. Então, tudo que eu estou gastando, eu estou aplicando. Então, eu tenho que ter um débito e crédito, como eu falei para vocês lá no método das partidas dobradas. Então, toda vez que eu adquiro algo, no mínimo eu tenho que ter um débito e crédito, tá? Eu vou mostrar posteriormente, vocês não vão adentrar muito sobre o débito e crédito, vocês não vão fazer isso aqui na empresa, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona no escritório de contabilidade, tá? Chega uma nota fiscal, como que eu vou fazer o lançamento? Então, tudo isso, primeiro eu tenho que saber o que é bem, o que é direito, o que é uma obrigação. Isso, pessoal, é muito prático para quem já estuda, tá? Principalmente para contabilidade, o pessoal aí de economia, administração, se por alguma coisa ou outra aparecer um serviço, eles pegam, né? No escritório, mas é focado mais para o contador, ele já tem uma experiência. É bem fácil, tá? Eu trabalhei no escritório, então a gente aprendeu aí. Por quê? Porque a gente faz todo dia aquilo ali. Então, basicamente, a gente aprende, tá? No caso do fechamento da empresa, pessoal, é o montante que deverá ser pago aos sócios. Então, vai estar lá no patrimônio líquido. Então, tá aqui, ó, a balancinha, né? Isso aqui utiliza muito a questão do direito, né? Que tem lá uma outra figura segurando a balança, tá? Entre o certo e o errado, tá? Então, nós temos aqui o ativo, bens, direitos, passivo, obrigação mais o PL. Então, fica desse lado, tá? Origem, da onde saiu o dinheiro? É a prazo, duplicados a pagar? E aí, a aplicação do recurso, tá? Então, por isso, sempre tem um total do ativo, né? O total do ativo será exatamente igual ao total do passivo. Pessoal, alguma pergunta? Estão entendendo? Belezinha? Então, não deixe passar batido. Sim, professor. Por agora, sim. Não, tranquilo. Eu perguntei, acho que eu perguntei para o Mike, né, Mike Joy, se ele estava presente, aí ele saiu, né, eu falei, se apresente, né, se você estiver aí ouvindo, se apresente, aí o Mike saiu e voltou e agora ele está acompanhando, né, não estava ouvindo? Não, beleza, então, tá, tô sentindo falta de mais alguns, é igual o meu, tá, pessoal, quando atrasar, às vezes, a aula, tá, como aconteceu aí, atrasou uns 5 minutos, porque o meu computador eu ligo ele 20 minutos antes. Só que eu vou ligar meia hora antes porque ele travou, tá? Acho que deve ser os arquivos, vou ter que comprar um HD externo aí para tirar todos esses conteúdos aqui de aula. Então, pode travar, não é a internet não, a internet é boa aqui. Mas tem essa questão aí de travar, tá? Então, é importante vocês entenderem por que a gente às vezes demora a entrar. Às vezes, 7 horas eu tô em ponta ali, 2 minutos eu já tô na aula, mas sempre Hoje a gente...
Hoje eu entrei, só tava eu. Falei, será que não vai ter aula? E um minuto depois o professor, a link da aula. Começamos em 10 Não, sempre vai ter aula, tá, pessoal? Quando não tiver, vai ter, se não me engano, no cronograma lá, vocês vai ter, não sei se é 1 ou 2 aulas, né? E a gente não vai ter aula síncrona, mas vai ser a atividade que eu vou postar. Então, eu não sei se vocês pegaram o horário lá, vocês viram que dia que é? Sim, mas vai que você do nada fala, hoje eu não tô muito legal, não vou entrar, não. Não, mas eu aviso vocês, tá? Foi justamente, acho que alguém mandou o link lá do nosso, do Meet, ficou muito bom, tá? Bacana mesmo. Colocou o link lá, então, qual que é o link? Clica lá na descrição lá do grupo que vai estar o link, já entra automaticamente, tá? Então, como eu tenho aí, eu tenho 6 grupos, tá, pessoal, de turma, então às vezes a gente acaba passando batido, mas sempre é o mesmo link, eu não vou ficar trocando, tá? O meu professor lá do mestrado, toda aula ele troca, não sei porquê, né? Mas é um desejo dele, né? Ficar lá clicando na agenda, né? Acho que eu não tenho o que fazer às vezes, aí fica lá clicando, mudando o link toda vez. Aí tem que mandar. Tá? Eu já não faço isso, mando um link. Gravou isso, manda professor de mestrado dele. Não, mas o meu professor é o seguinte, ele é um cara bem bacana, tá? Eu falo assim porque eu acho, por isso que eu falo, eu acho que ele gosta de ficar mudando, que é um cara assim bem espoleta, né? É igual pipoca, né? Mas é um cara bacana, tá? Fala isso para ele também, se vocês for me dedar lá, tá? Ele é um cara bacana, mas ele fica trocando, às vezes não tem nada para fazer, né? Fazer aqui uma agenda, aqui, mandar uma. Mas é importante isso a gente passar para vocês, tá bom? Então, nossa aula todo sábado, não vou ficar avisando, como já é de costume, mas basicamente vocês vão ter aí a nossa aula. O dia que não tiver, eu vou avisar vocês, tá? Pessoal, aqui é a representação gráfica do balanço patrimonial, então é do patrimônio, tá? Quando eu falo patrimônio, basicamente é o balanço patrimonial. Então vocês vão ver ativo e passivo. Tá aqui, ó, bens mais direito, tá vendo? Bens mais direito tá do lado do ativo e passivo as obrigações tá desse lado. Então, da onde que saiu o dinheiro? Daqui, né? Ou duplicados a pagar e investir aqui em bens ou direitos. Tá aqui, ó, bem explicadinho, valores positivos, aplicação de recursos, onde foi investido o dinheiro e origem ou fonte de recurso. Um ponto importante, pessoal, que eu falo para vocês, é a questão aqui, ó. Qual que é a diferença de obrigação para patrimônio líquido? Pessoal, quando eu falo obrigações, eu vou ter o passivo circulante e o passivo não circulante. Essas obrigações aqui, pessoal, é com terceiros, tá? São capital de terceiros. Então, classifica aqui. Patrimônio líquido é quando eu tenho dinheiro de reserva. Então, eu não pego dinheiro de ninguém, tá? Então, a empresa vai ter lá o capital social, vai ter reserva legal, estatutária, entre outras. Então, a única diferença é assim, quando a gente faz análise, principalmente o banco, quando vocês forem pegar empréstimos e o banco pedir lá o balanço e a DRE, vocês vão ver que, no caso aqui, ó, o banco vai ver essas obrigações que você tem e o patrimônio líquido. Ele vai fazer uma divisão e verificar se a empresa ela está endividada. A partir daqui de uma análise eu consigo perceber se você está endividado ou não, tá? Recurso próprio e recurso de terceiro. Então, existe essas duas classificações, tá? Por isso que o banco, ele pede balanço da RE. Então, ele vai fazer uma análise. A análise se vem por aqui. Deixa eu ver quantas dívidas eu tenho para pagar, né? Não precisa você falar se você tem boleto, se você tem duplicados lá, vai levar para ele. Ele vê tudo pelo balanço. Então, pelo balanço, eu posso fazer uma análise geral. Beleza? Bom, temos aqui mais uma explicação mais detalhada, tá? Então, do ativo, bens e direitos é aplicação de recursos, sempre vai ser aplicação de recursos, bens e direitos. E o passivo é composto por obrigação, ó, capital de terceiros, chamado exigível, como eu falei para vocês aí, tá? E o patrimônio líquido é o capital próprio dos sócios ou acionistas. Um exemplo, vocês têm uma empresa e vocês vão investir na empresa. Vocês não vão pegar empréstimo, vocês já têm um dinheiro, né? Receber um dinheiro de alguém. Como que eu faço? A origem vai ser aqui, ó. O dinheiro que você tinha é colocado aqui, tá? Ou escriturado, melhor dizendo. Capital, pode aumentar o capital social da empresa, tá, pessoal? Pode aumentar o capital social e você fazer uma aplicação em bens de direito. Um exemplo, eu tenho 100 mil reais, aí vou comprar um imóvel. Então, pessoal, 100 mil reais eu coloco aqui, como aumento do capital social, que seja, e 100 mil eu lanço aqui, ó, em bens, tá?
Por isso, pessoal, que o balanço, quando eu falo ativo e passivo, eles são os valores iguais. Então, quando eu lanço aqui em patrimônio líquido, eu tenho 100 mil, e o 100 mil veio parar aqui no ativo em bens. Então, eu tenho 100 mil aqui, 100 mil aqui. Então, ficou balanceado. Então, da onde que surgiu o dinheiro? Está aqui. E da onde que eu apliquei? Está aqui. Isso acontece muito na declaração de imposto de renda, tá, pessoal? Por que o pessoal cai muito em malha fina? Por causa disso. Da onde que foi a origem de recursos? Ah, eu tinha um patrimônio lá de 40 mil, subiu, um exemplo, para 120 mil. Tá, mas da onde saiu esse 80 mil? Você recebeu de trabalho, você recebeu de indenização. Você é político. Mas os políticos é bem, bem ligeiro, tá? Os políticos, eles já têm um contador bem especialista ali. E outra coisa, pessoal, por que eles guardam dinheiro em casa? Por que vocês acham? Porque dinheiro em casa não aparece nenhum tipo de sistema, não vai precisar da receita. Isso, lembra lá quando a justiça vai e pesquisa tudo, né? A questão lá do... Quando falou em política, a Maria já saiu, né? A Maria já saiu. Né? Será que ela tem algum parente político, né? Às vezes ela foi convidar alguém para, né? Para que eu vou dizer aqui. Mas assim, toda vez que um político é preso, pessoal, basicamente ele tem um monte de dinheiro, né? Ou tem na cueca, tem guardado no cofre, tem... Basicamente é isso, é o rastreio, tá? Rastrear. Então, existe a rachadinha, que você recebe dinheiro ali e guarda, né? Traficante também, tá? Não é só político, não. Então, traficante também, você encontra muito dinheiro. Justamente o que a Maria falou, do rastreio. É bem mais fácil você conseguir, né? O chamado da quebra de sigilo, né? Bancário, fiscal. Então, você vê todas as movimentações. Por isso que acontece isso, através da contabilidade, tá? Então, é importante a gente perceber essa questão. Um exemplo do Pix, né? Acredito que a maioria de vocês utiliza o Pix. Por que foi criado o Pix? Alguém tem uma ideia? Já pesquisou sobre isso, pessoal? Se a Maria tivesse aqui, ela ia falar, tá? Mark, Rodrigo, vocês têm ideia por que foi criado o Pix? Não? Já acredito que foi para facilitar, né, a transação. Mas você acha as taxas que são cobradas na hora de fazer uma transferência? Só isso, você acha que foi isso, assim, para ajudar a população mais pobre, né, o coitadinho, né? Não vou dizer o coitadinho, mas o brasileiro. Pessoal, basicamente, exatamente, Claudiane, tem coisa aí, tá? O Pix, ele é em conjunto, toda a movimentação que você faz, ele passa pelo Banco Central, tá? Isso, pessoal, é para encontrar principalmente aquelas pessoas que fazem alta movimentação, tá? Por quê? Porque o banco, ele tem que ter uma autorização para ir lá, às vezes, lá no seu banco, seja qual banco for, e tirar um extrato da sua movimentação financeira. Quando não for judicial, ele não consegue, tá? O Pix... Ah, a Maria voltou. Falou em político, né, Maria? Acho que a Maria foi convidar algum parente político, né? A gente tá falando sobre o Pix aqui, Maria. Você sabe por que foi criado? Não sei, professor. É igual eu tô explicando pro pessoal aqui. O Pix, ele não foi criado só para ajudar o brasileiro, tá? Porque a gente tem que desconfiar quando a esmola é muito grande, né? Então o santo desconfia quando a esmola é muito, muito grande, né? Vamos dizer. O Pix nada foi criado justamente para ter esse controle, tá? Por quê? Porque toda movimentação que você faz, ele passa pelo Banco Central. E quando você não passa pelo Banco Central, para a investigação se tem a quebra de sigilo, pedido judicial. Então, isso aí nada mais é para ver a movimentação do brasileiro. Qual que é a movimentação que ele faz? Então, isso aí, basicamente, pode ser que caia na declaração de imposto de renda, tá? Então, futuramente, toda a movimentação que você tem e você não declara, futuramente pode acontecer deles cobrar qual o valor, da onde saiu o valor e por que você não declarou imposto de renda, tá? Então, é uma coisa que a gente sempre fala sobre essa movimentação. Então, não foi uma coisa por acaso. Eita, professor! Tá? Então, às vezes, porque ainda, basicamente, a maioria não tem conhecimento. Ah, ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou. Eu utilizo, pessoal. Eu utilizo, só que eu utilizo dentro do que eu ganho, tá? É igual a nota fiscal do governo, né?
nota MT, vamos sortear aí Exatamente, Mike, né? Exato, tá? Para encontrar essa turma aí que não gosta de declarar, tá? Exato. Se você declarou muito, pode ser que depois você não declara os seus rendimentos, você cai na malha fina. Ele pergunta por quê, né? Por quê? Então, dentro desse tópico que a gente fala, a parte da declaração de imposto de renda é os seus rendimentos, certo? Que a gente vai estar registrado e tal. Mas isso pode futuramente o governo pedir qual essa movimentação estranha que você está fazendo. Tipo assim, eu ganhava 1.000 na carteira e movimentava 3.000 praticamente. Então... Isso. Ah. Isso, tá? O Pix, ele é muito bom mesmo, tá? Você sabe que para pessoa jurídica ele está tendo umas taxas agora, né? Para a gente... Ô, professor. Não. Oi? Lembra que aula passada eu tava falando lá da questão de eu criar uma MEI, né, por conta dos meus trabalhos, né? Sim. E tipo, meus trabalhos é todos pelo Pix, então eu declararia como se fosse entrada na empresa. Isso, nada mais é do que uma movimentação lista que você está fazendo. Eu achei caro o MEI. Eu fui ver quase R$400 e você ainda tem que pagar taxa. É R$60 por mês só. Pra abrir não paga não. Você paga o CNPJ lá, 300 e poucos reais, e depois você ainda paga por mês R$60. Sim, R$60 é mensal, mas não paga pra abrir não. Paga. É que na verdade ela procurou um contador. O contador ele cobra. Então, você pode abrir no site de graça, no site do governo. Você tem que abrir corretamente, né? Eu praticamente, pessoal, eu cobro às vezes... Mas então, o que a gente paga? Porque eu abri lá pelo site do governo de graça. E aí pediu pra mim escrever lá um negócio e cobrou, entendeu? Então é o quê? Mas você abriu com quem? Você mesmo? Pelo site. Não se paga nada. Você paga só o INSS, o ISS ou o ICMS, se você tiver inscrição estadual. Não. Cobrou não sei o que lá. Não, esse valor aí tá errado, tá? Então você vai ter que verificar. Vou lá verificar no site o que foi pago. Porque assim, eu particularmente, eu cobro para abrir e dou assistência durante um ano. Aquele valor que pagou, um exemplo. Às vezes eu cobro R$100, R$200, dependendo, né? O faturamento do cara, depende também, tá, pessoal? O serviço. Então você vai cobrar conforme que o cara ganha mais. Se ele ganha pouquinho, você vai ajudar ele. E basicamente a gente cobra e eu fico um ano assessorando ele, entendeu? Dando assessoria. E basicamente se você abrir o lugar mais certo de vocês ir, pessoal, vai no Sebrae, tá? O Sebrae ele te auxilia, não cobra nada, tá? Basicamente não é para cobrar, não sei se está cobrando agora. Mas por mês, Maria, você só vai pagar o INSS, o ISS, tá? E basicamente... Então, quando eu abri, cobrou alguma coisa, professor. Deixa eu ver aqui até... Deixa eu entrar aqui. Então, agora... não poderia. Ué, cobrou alguma coisa. Deixa eu ver. Então, só depois você passa quem for fazer o cadastro de e-mail, se ele digitar na internet para procurar site para cadastrar e-mail, vai vir um monte de site de terceiros que vão cobrar pelo serviço. Mas se você for do governo, do governo não cobra. Isso. Cuidar muito a questão do cadeadinho também, tá, pessoal? É uma segurança a mais que a gente tem, né? Então, assim, é do governo. Vai lá portal. Se você digitar aí portal MEI, né? Vai ter muita... Quer ver? Deixa eu até compartilhar com vocês aqui. Só para instruir, já que a gente está nessa questão. Já estamos finalizando a aula, pessoal. E aí a gente vai... Vamos colocar aqui... deixa eu digitar aqui, daí a gente... De vez em quando dá uma travada aqui no meu computador. Vamos colocar aqui. Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês, que daí vocês vão ver aí. Vou ver aqui. Que daí, Maria, você vai... Vamos lá. Bom, acredito que vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Então, se eu digitar aqui, ó... Vamos entrar no Google, fica mais fácil aqui, né? Que daí... Ó, portal MEI. Peraí, dá uma... Vamos lá, portal MEI. MEI. Se você ver aí, Maria, ó, você vai ter vários, tá? Então tem comercial, tá? Portal do empreendedor, beleza. Aí aqui tem empresas e negócios.
Aí você vai ver aqui, portal do MEI. Ó, esse aqui mesmo, ó, ele não é do governo, tá? É uma organização. Aí tem portal do empreendedor goiano, entre outras. Basicamente vai ser esse aqui, ó, quer ver? Do governo. Então você pode até, portal do empreendedor, mas vamos pegar aqui aqui, ó. Esse aqui é do governo, ó, .gov. Então basicamente eu cliquei aqui, vou clicar ele vai abrir, tá? Então tá aqui, ó, governo federal, cadeadinho. Sim, foi pelo Gov. Isso, exatamente. Mas tem um que te engana, tá? Eu já entrei no que tinha assim, gov. Não sei o que.br. Então eles enganam, pode criar lá alguma coisa. E aí você pode registrar, tá? O empreendedor, aí ele vai pedir sou MEI, quero ser MEI, e assim por diante ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então é esse site aqui, ó, empresas e negócios. Basicamente isso, aí você clica lá, basicamente não tem cobrança. Então se alguém cobrou de você aí, basicamente te enganou, tá? E é o que mais acontece hoje em dia, né? As pessoas enganadas. Que horror, professor! Não se tem cobrança, igual o Rodrigo e acho que foi o Mike, né, que falou aí. Realmente, não tem cobrança, tá bom? Só vai pagar o INSS mesmo. Então não tem esse rolo aí não, beleza? Só lembra uma coisa, que abrir o MEI é muito fácil, mas não esqueça que depois, se for parar com a atividade, encerrar, que aí dá ruim. Isso. Então, a minha amiga, ela também abriu e também cobrou dela. Não, eu não sei. Tá tudo bem que já faz uns 6 meses que eu abri um MEI, o último MEI que eu abri não teve cobrança nenhuma, mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, tá? Pessoal, só para a gente finalizar aqui nossa aula, tá? Então, isso aqui nada mais é do que a composição do ativo e passivo, tá? Aqui, pessoal, ó, é a atividade que vocês vão fazer, tá? Então, hoje vocês vão fazer, eu vou postar essa atividade ainda hoje, e vou postar um plano de contas, tá? Pessoal, o que é o plano de contas? Nada mais é do que as contas que a gente utiliza na contabilidade. Então, esse primeiro exercício aqui, pessoal, ó, se vocês verem, é para classificar os elementos patrimoniais. Número 1, você classifica bens, direitos e obrigações. 2, positivo ou negativo. E 3, ativo ou passivo. Então, a gente sempre pede assim, para o aluno realmente fazer, entender, tá? São exercícios bem fáceis, bem práticos, jamais vocês vão esquecer se vocês aprender, tá? É uma coisa que eu não vou cobrar muito de vocês, mas assim, que realmente faça, não copia do outro. Ah, eu tenho dúvida, professor, né? Não terminei a atividade, vou entregar assim mesmo. Pode entregar. Não entregue zerada, tá? Tem gente que eu sempre falo assim, pessoal, vocês não conseguiu terminar, entrega, né? Aí tem uns lá que entrega zerado. Mas isso valeria para presença, tá? Era uma chamada que eu fazia o semestre passado. Esse semestre não vai ter. Mas assim, entrega o que você fez, porque lá eu vou avaliar. Essas atividades valem 1 ponto, né? 0,9 a 1 ponto ali. E basicamente você vai ter a pontuação do que você fez, tá? Como que é para fazer? Tá aqui, ó. Então, é uma atividade de aprendizagem. Então, você vai ter a conta clientes. Lembra que eu falei duplicadas a receber o clientes? Então, no primeiro aqui, pessoal, você vai classificar, ó, se é um bem, direito ou uma obrigação. Aqui já está resolvido, ó, é um direito. O 2, eu peço se é positivo ou negativo, então é positivo. Então, todo bens e direitos é positivo. E o 3 é ativo ou passivo, tá? Caixa, alguém pode me dizer se é um bem, um direito ou uma obrigação? Só para a gente tirar essa dúvida, se alguém tiver. Caixa da empresa, onde que fica o dinheiro, pessoal? Caixa mesmo, onde tem dinheiro. Como que eu classifico? Bens, exatamente, tá? Positivo ou negativo? Positivo, né? Positivo. E 3, ativo ou passivo? Ativo, né? O Mike fez essa disciplina, né, Mike? Em algum momento. Tô caçando aí, né? Aqui, a gente fez essa atividade. Tô caçando os meus papéis aqui, mas acho que eu perdi. Isso, vai te ajudar. Eu lembro que eu acredito que o Mike já fez. Foi presencial que você falou, né? Foi nós 3, eu, a Claudiane, a Thaís. A Thaís eu não lembro se fez. Ah, tá. Eu beleza. fiz. Uhum. Não, nós chegamos a fazer essa atividade aí, sim. Sim, foi no presencial, né? Isso, no presencial. Beleza, a gente imprimiu lá. Essa atividade é a mesma, tá, pessoal? Então vocês vão recordar, tá bom? Não vai ter o porquê eu colocar outra diferente aqui. Até porque os demais tem gente que não fez. Então, basicamente é isso, tá? Ó, empréstimos bancários. Quando eu falo empréstimo bancário, pessoal, basicamente é o que a empresa está, né, pegando, está obtendo do banco, empréstimos bancários. Então, ele vai ser o quê? Uma obrigação, né? Por quê? Porque o bens e direito é uma aplicação. Então, o empréstimo bancário é uma obrigação, que se eu peguei, eu vou pagar.
Negativo, tá? Que uma obrigação ela é negativa e passivo, tá? Financiamentos a pagar é uma obrigação também, tá aqui, ó, a pagar, tá? Negativo, passivo, tá? Pessoal, empréstimos a sócios. O que é? Um bem, direito, uma obrigação? Porque aqui, ó, vai ter dois, tá? Empréstimos a sócios e de sócios, mas a gente já vai adiantar e passar isso para vocês. Empréstimos a sócios. O que seria? O que vocês acham? Alguém tem ideia? Não? Pessoal, empréstimos, o que vai mudar só é a letra A e a letra D, tá? Pessoal, empréstimos a sócio nada mais é do que a empresa estar emprestando. Então, ela é um direito, tá? Empréstimos de sócios, aí é uma obrigação, porque esse empréstimos aqui é relacionado à empresa, tá? Então, só tem essa diferenciação, empréstimos a sócios, ou seja, a empresa está emprestando a sócios, tá? Sempre coloca assim, a empresa, né? Empresa, financiamento a pagar, empréstimos, né? A empresa a sócios. Então, basicamente, é um direito e aqui já é uma obrigação. Então, difere ativo, passivo e negativo e positivo, tá? Simples a recolher, pessoal. Vamos ver se alguém aí, deixa eu ver aqui se o Rodrigo, vamos ver se o Rodrigo responde, né? Acho que o Rodrigo não chegou a fazer comigo essa disciplina. Calma aí, professor. Aproveitando, Rodrigo, eu acho que eu já vi você em algum momento na Unemate, até vou te perguntar, você é filho do Bernardo? Sou, aham. Rapaz, faz tempo que eu não vejo seu pai, cara. A última vez que eu vi ele foi aqui perto do Machado Econômico. Eu sempre ia lá no sítio de vocês, que vocês tinham lá na Gleba Mercedes. Ele vendeu lá? Sim, vendeu. Eu vi ele esses dias passando na rua, cara, e eu quase corri atrás para conversar com ele, não deu tempo, porque eu tava de moto. Tá? Mas, cara bem bacana. Faz muitos anos que a gente foi lá. Pois é. Você mora no Nações, né? Não, agora não moro mais não. Agora eu moro numa chácara. Ah, você mudou. Seu pai mora com vocês? Não, ele tá ali na cidade mesmo. Ah, beleza. Tranquilo. Tá, então, ok. Rodrigo, basicamente é isso, ó. Simples a recolher, tá? Lembra que eu falei? É a mesma coisa que apagar. Então, se apagar é o quê? É um dever. Exato, é um dever, uma obrigação, tá? Então, negativo e passivo. E assim por diante, tá, pessoal? Eu vou deixar vocês fazerem, senão a gente vai acabar para vocês entenderem. Então, resolva exatamente isso, tá? Coloque aqui, ó, número 1, se é um direito, um bem ou obrigação, dá uma olhada. Vocês já vão imaginar e já vão entender. Vocês podem ver que vai ter mais, tá? Então, vai ter bastante aqui. Deixa eu ver se esse aqui se repete. Eu acho que não. Esse aqui não. Aqui é só como que se faz o primeiro, tá resolvido. Aí, fornecedores, títulos a pagar, máquinas e equipamentos. Então, isso aqui é relacionado à empresa. Então, quando eu falo máquinas e equipamento, ele é um bem, tá? Que eu adquiri. Então, positivo, ativo. Vamos ver outra aqui um pouco mais detalhada. Provisão para o imposto de renda a pagar. Tá aqui, ó. A pagar, tudo que finaliza a pagar é uma obrigação, tá, pessoal? Exemplo aqui, ó. Móveis e utensílios. É um bem, né? Então, vocês colocam bem. Estoque de mercadoria é um bem também, tá? ICMS a recuperar, o que é, pessoal? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Um direito. Um direito, exatamente. É o que a gente passou lá para vocês na definição. E basicamente seria isso, tá, pessoal? Então, nossa aula seria isso, a de hoje. Então, não tem por que a gente acelerar. Até o exercício que eu ia passar hoje e até a questão da despesa e a receita, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que daí a gente vai ensinar para vocês o que a gente classifica como despesa e receitas, mas essa aula de hoje eu só deixei mesmo para bens, direitos e obrigação. Então, vocês fazem isso aqui, só que vocês vão fazer da atividade que eu vou passar, tá, pessoal? Professor, eu posso fazer isso aqui para mim? Pode, mas na atividade eu acho que algumas contas aqui diferem, mas eu tirei similar à atividade de vocês. É essa classificação que vocês vão fazer, tá? Então, façam. Eu quero ver se eu já posto o plano de contas também. Vocês podem, para auxiliar o plano de contas, pessoal, essa atividade, o plano de contas é muito bom, porque lá no plano de contas, deixa eu até ver aqui, deixa eu ver se eu vou mostrar para você aqui o plano de conta. O que é esse plano de contas? Deixa eu só abrir aqui o arquivo, e daí eu vou explicar para vocês. Facilita para vocês desenvolver a atividade de vocês. Lembrando que vale de 0 a 9 ou 1 ponto, então é uma coisa bem... Faça com tranquilidade. Isso aqui vocês vão fazer ali, sei lá,
15, 20 minutos, tá? Vocês vão ter até segunda-feira para me entregar. Deixa eu ver aqui, eu abri um plano de contas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, plano de contas. Eu acho que eu vou ter que abrir aqui o Cigar, porque a outra turma eu disponibilizei lá, e o meu computador, às vezes, ele tem algumas coisas que eu tirei. Aí deixa eu ver aqui rapidão, eu vou mostrar para vocês o que é o plano de contas. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho rapidamente. Deixa eu ver aqui, turmas anteriores, contabilidade de custos, é desse semestre, vamos ver aqui esse. Acho que aqui vai ter deixa eu puxar aqui, até vou baixar ele, modelo de plano de contas, esse aqui. Deixa eu baixar aqui, pessoal, que daí eu já mostro para vocês e depois eu compartilho, para vocês terem ideia. Meu PDF, sempre quando eu vou abrir, pessoal, ele dá uma travadinha. Então, basicamente, deve ser isso também, né? É o Microsoft Edge que eu utilizo, que é o PDF. Aí entra também o site e tal, e ele dá né, aquela pesadinha que... Alguém caiu. Acho que o PC dele morreu com o PDF. O Microsoft Edge. Que horror vocês. Ele acabou de mandar mensagem no grupo, já volto. Fechei a janela. Coitado. O Ivan quase toda hora faz isso. Deu ruim aí, pessoal? Ele mandou mensagem, já volta. Sempre acontece, né, pessoal? Eu fui fechar a janela, fechei tudo aqui, né? Sorte que ninguém foi embora, hein? Que bom. Ou teve um que foi embora, deixa eu ver. Não? Não. Aí sim, hein? Aí são os que vão passar mesmo. Deixa eu compartilhar o plano de contas aqui, como eu falei para vocês, e aí vou mostrar para vocês fazerem a atividade. Deixa eu ver se a atividade está abrindo aqui. Aqui, plano de contas. Acho que agora vai abrir o plano de contas aqui, facilita para vocês fazerem essa atividade também. Então, não, todos conseguiram fazer, né, a atividade da aula passada? Foi bem tranquila, né? Ou alguém teve dificuldade de fazer? Tranquila? Então tá, deixa eu só tá abrindo aqui o PDF, pessoal. Sempre o que pesa é esse aí, né? Microsoft Edge. Eu vou, acho que desinstalar ele e instalar o outro, porque acho que é mais, vamos ver aqui, mais leve. Esse aqui. Aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Vamos dar uma guardada aqui, tá carregando. Isso acontece. Vamos ver aqui. Eu tenho pavor de ficar esperando, viu, pessoal? Eu prefiro ser esperado, mas ficar esperando não é comigo, não. Eu não tenho muito aquela... Principalmente sistema, né? Sistema é assim, você pega um computador muito bom, ainda te dá uma rasteira. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, tá abrindo aqui. Mas a gente já finaliza a nossa aula de hoje, tá? Caso alguém queira fazer uma pergunta, fica à vontade aí também, tá, pessoal? Então, pessoal, cuide com essa questão do Pix, tá? Se você se movimenta aí muito mais do que você declara ou do que você recebe, tem algo errado, tá? Nem sempre, né, pessoal? Às vezes a gente
brinca assim, mas não é tão, vamos dizer assim, preocupante assim, tá? Então, desconfia quando a esmola é muito grande. Então, o governo fez essa questão aí só para dar uma ajustada aí nessa questão de quem não gosta de declarar, tá? Ó, compartilhar aqui o plano de contas. Deixa eu só fechar aqui Acredito que todo mundo tá vendo aí na tela, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Beleza? Pessoal, então esse aqui é o plano de contas, como eu falei para vocês. Eu vou postar lá, tá? Então, o ativo, contas devedoras, credores, isso aqui mais para frente eu vou ensinar vocês. Mas tá aqui, ó. O que representa o ativo circulante? Bens e direitos realizáveis num prazo inferior a 365 dias. Então, circulante, tá? Isso aqui também vocês não precisam saber agora, mas o que vocês precisam saber só é a classificação. Como que eu fico sabendo? Tá aqui, ó, tá? Então, se eu olhei lá a caixa, eu não sei, né, o que eu vou classificar, tá aqui ativo, ó, tá? A única coisa que vai precisar você ter uma noção é se ele é um bem ou um direito, mas ele vai estar aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, títulos a receber. Basicamente, ele é um ativo, né? Então, é só você tentar descobrir se ele é um bem ou um direito. Então, basicamente, ele vai estar no ativo. Se ele é ativo, ele é positivo. E assim por diante. Aí nós vamos ter o passivo, as obrigações, ó, aluguel a pagar. Então, fica bem fácil vocês compreenderem. Beleza? Eu já vou postar lá para vocês, basicamente, esse material. Tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Fica à vontade, senão a gente finaliza a nossa aula por hoje. Tá? Agora não. Não? Então tá. É basicamente aquilo que eu falei para vocês, tá? É algo assim que a gente passa para vocês, não preocupar vocês. Eu sei que num sábado ter aula não é fácil, tá? Para gente que já é acostumado, beleza, mas para o aluno, né? A gente agradece vocês. Nós temos 9 matriculados, mas até agora eu acho que apareceu 5, né? Eu não sei se foi 5 ou 6, mas tem 3 lá que está desaparecido. Mandar a polícia ir atrás para ver onde que tá? Responda aquele questionário também, para quem não acompanha, tá? As nossas aulas síncronas, eles estão pedindo para ver o motivo que o aluno não participa. Tem alguns que faz curso, que eu vi lá, de SI, tem outros que trabalham, então a gente releva. Fazendo as atividades, assistindo as aulas síncronas para tirar as dúvidas, que a gente passa tudo sobre essa questão. Fazendo atividades, avaliações, pessoal, tá valendo. Mas eu quero vocês também junto com a gente aqui online, tirar todas as dúvidas. Por quê? Porque a contabilidade é muito importante, tá? Eu sei que a Maria Thaís aí vai ser uma grande empresária, já abriu o microempreendedor, apesar que não emitiu nenhuma nota. Não, você me ensinou a dar baixo, eu já dei baixo aqui. Depois que eu fui enganada, não presto para ser empreendedora. Pois é o que eu falei, né? Não tem cobrança. E outra coisa, pessoal, qualquer dúvida sobre o MEI, procure o Sebrae, porque o Sebrae ele vai te dar um auxílio, tá? Todos vocês. Mas aí agora eu dei baixa aqui, professor. Isso. Porque eu não vou emitir nota fiscal tão cedo, entendeu? Então, exato. Já dei baixa. E eu já paguei a DAS do mês passado, aí como a desse mês ainda não venceu, eu acho que não vai cobrar, né? Igual o Mike, né? O Mike Joe, ele vai faturar 100 mil né? 100 mil não, mas 81 mil, que é o permitido para o MEI, então ele vai começar a emitir nota agora, né? Eu ia perguntar uma coisa parecida, professor. Esses 81 mil é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro ou no intervalo? Ah, tá bem. Entendi. Isso. Aí vai ser proporcional aos meses, tá? Então, se você calcular aí, um exemplo, você abriu em julho, já não vai ser mais 81 mil, vai ser metade. Então, você pode tirar nota nesse valor aí, tá? Então, ele é proporcional aos meses. Não, mas vamos supor, professor, eu tenho que declarar, né? Vamos supor que eu nunca fiz declaração, né? Então, vamos supor, vou abrir a MEI e quero declarar tudo de que eu ganhei esse ano, né? Como é que eu faço isso? Eu faço uma nota fiscal só ou como é que faz? Não, o MEI é o seguinte, se você passou, já passou. A partir do momento que você abriu uma empresa, é toda a movimentação a partir daquele momento, tá? Eu vou abrir o MEI agora e vou declarar do ano passado. Não, isso aí já foi. Então, mas se eu não declarar os ganhos que passou, isso não dá problema para mim? Não, porque você não tinha uma empresa. Você pode declarar no imposto de renda, dos 28.500 e poucos lá que a gente falou da aula passada. Mas passou, e aí? Isso, você declara no imposto de renda. Mas é obrigado? Depende. Se for para pessoa física, nem vai ficar sabendo, tá? Se for para pessoa jurídica, basicamente se tem ali o confronto, né?
Não, eu digo assim, o senhor disse que se eu abrir a MEI, eu não preciso declarar o passado, né? Não. Só a partir de agora. Mas, aí eu declararia no imposto de renda de pessoa física, né? Os 28 mil. Mas e se o valor passou desses 28 mil? Não tem problema? Não. O que acontece? Quando você emite, você está no meio, um exemplo. Aí você faturou só 28 mil, não 28.500. Você não está obrigado a declarar imposto de renda pessoa física, mas lá no outro ano você vai declarar o seu faturamento na microempresa. Então, quando você passa os 28 mil do MEI, mesmo assim, você tem que declarar um imposto de renda pessoa física. Eles cobram. Isso se eu já tivesse com o MEI aberto. Não, porque esse valor que passou, né, que eu digo assim, que passou dos 28 mil, foi tudo para pessoa física. Então, como eu também sou pessoa física, o senhor acha que não daria problema eu não declarar? Não, eu acredito que não. Tá? Então, eu abriria a MEI para eu começar a regularizar daqui para frente. Isso, daqui para frente. Enterra o passado, tá? Coisa boa. Não, fica tranquilo. Tranquilo. Polícia Federal, não tô falando de nada não, viu? Mas fica tranquilo porque não vai dar problema. Existe a questão de confronto, né? De lançamentos. Por isso que eu falo. Um exemplo, se você trabalhasse numa empresa jurídica, lá, se você ganhasse acima do teto lá do recolhimento do imposto de renda, eles iam informar depois numa DARF, né? Que você recebeu tantos mil, isso, e você recolheu o imposto de renda. Aí se eu declarasse a menos, aí não batia com o dele. Não batia. Por quê? Porque toda vez que você... no próximo ano, o que vai acontecer? Você vai pedir para a empresa, me passa um informe dos rendimentos que eu tive, lá vai constar tudo. Por isso que a gente utiliza aquele informe para fazer a sua declaração. Às vezes, você não... Eu acho que eu já fiz isso aí para minha mãe, pedi o informe do PagSeguro dela. Isso. Informe dos rendimentos de 2020. Aí você faz em cima daquilo ali. Tá? Então toda empresa é obrigada a te passar esse papel aí. Mas se foi tudo pessoa física, tipo, literalmente tudo, então o senhor acha que não dá nada a ver? Eu acredito que não. O que pode acontecer é você ser preso, pegar a prisão perpétua. Tá? Brincadeira, tá, Mike? De boa. Fica tranquilo aí, tá? Não, tá tranquilo. No máximo você vai ser preso. Não, preso, sei lá. Vai pra forca, não sei. Tem que fazer serviço comunitário o resto da vida. O bom é que se você terminar a faculdade, você pega sala especial. Não, é primeiro réu também, né? Não. Fica só 50 anos, tá bom. Tá tranquilo. Mas não se preocupe, tá? Eu acredito que a partir daí, se você quer regularizar, faça a partir de agora. Não, eu já ia abrir na aula passada, eu ia ver para abrir. Só que aí o que acontece? Tem um rolo lá com uma loja do meu pai, que ele botou eu de sócio, aí ele tá tentando regularizar, porque assim eu não consigo abrir a MEI, né? Porque eu já sou sócio de uma empresa. Isso, não pode. Aí, ele já tá no processo final de fechar a empresa já, e eu vou abrir sim para regularizar as entradas. Finaliza ela e já abre outra, né? Não, beleza? Mas valeu, professor. Valeu, então. Pessoal, muito obrigado aí, tá? A William chegou aí um pouco mais atrasado, tá? Faça atividade, viu, William, que a gente passou. Se tiver dúvida, assiste a aula que eu vou estar postando. Provavelmente, pessoal, se eu não postar a aula hoje gravada, eu posto amanhã, tá? Não se preocupa, professor. Alguém vai querer começar a fazer atividade hoje, pessoal? Senão eu posto a atividade amanhã também, tá? Pode postar amanhã. Professor, sinceramente, acho que ninguém não, viu? Quem vai fazer? Professor, lançou a 5ª temporada do Rick e Morty dublado. O que é isso? É um desenho, você não assistiu? O meu os meus filmes é assim, Tom e Jerry, Pica-Pau, entendeu? Da minha infância. Meu Deus, professor. O professor é boomer. O legal é que eu tô falando isso e tá sendo gravado. Pois é, né? Mas tranquilo, pessoal. Atividade, então, eu acredito que eu passo atividade ainda hoje. Quem quiser fazer, vou liberar daqui a pouquinho, vou colocar o horário mais cedo, tá? Para vocês fazerem. Terminar a aula, eu já posto lá. Se alguém quiser começar, o plano de contas também, mas a aula gravada provavelmente amanhã. Se eu conseguir, eu posto ainda hoje, mas façam uma entrega, porque vale em nota. E aí a gente volta no próximo sábado. Dúvidas, tá? Só segunda-feira, tá, pessoal? Não mande mensagem no domingo, tá? Domingo é da família, então vocês podem curtir a família de vocês aí. Segunda-feira, 1h da manhã, Maria Thaís. Também. Oi, professor, estou com uma dúvida. Pois é, mas aí a gente vai respondendo aí conforme a gente vai tendo tempo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, na parte da tarde a gente tem aula do mestrado, então às vezes acaba essa correria aí não responder. Mas no momento certo, vocês vão ter até as 23h59 que eu passei, né, para vocês entregar. Então, no decorrer da tarde, igual a Maria vai perguntar 1h da manhã, às 23h58 da noite eu respondo ela,
Beleza? Bem a tempo. Isso, bem a tempo. Beleza, professor. Então tá. Pessoal, um Até grande mais, abraço. Fique com Deus, se cuide e até a próxima aula. Beleza? Até a próxima. Até Valeu, mais. professor. Boa noite. Boa noite.